o presidente dos Estados Unidos, que diz que conheceu o Brasil através de um filme, de uma música, que é a cultura, mais do que nunca tem que estar ligado na cultura, tem que estar ligado nos movimentos sociais. Nós, negros, somos 52%, a gente também não é muito visto dentro dessa programação, nem do lado nem do outro. E dos próprios índios também, das pessoas. É necessário que se abra espaço para que o brasileiro comum possa se expressar através da sua cultura. Alô, amigo internauta. Nós estamos hoje aqui para conversar com você, para falar um pouquinho sobre o Jorge Coutinho. Eu não sei se vocês sabem que o Jorge participou de 2 grandes movimentos culturais no país, que foi importantíssimo para a nossa cultura durante os anos de chumbo, foi chamado um grande movimento de resistência. Primeiro foi a sua participação no chamado Cinema Novo e depois sua participação na criação do Grupo Opinião, grupo de teatro Opinião, que durante muitos anos foi realmente um foco de resistência. Jorge Coutinho, durante 10 anos produziu um espetáculo musical com Leonidas Baia, que teve a função de apresentar compositores novos, cantores e cantoras novas e renovar o nosso cenário musical no país. E tudo isso faz do Jorge Coutinho, né, Miriam, a pessoa super indicada para assumir qualquer função na área artística, na área cultural da nossa cidade, do Rio e do Brasil, por que não dizer, né? Atualmente ele é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversão do Rio de Janeiro, né? Foi empossado membro do Conselho Social de Comunicação do Senado e um homem empreendedor, um artista engajado. Ele foi reeleito, eu esqueci que ele foi reeleito com 74,5% dos votos. Pra nada a maioria, né? É isso aí, tudo faz dele uma pessoa ideal para assumir qualquer função artística e cultural. Falar em Jorge Coutinho é falar num ser humano, num brasileiro ator competente que passou pelas diversas fases do teatro. Teatro de agressão, teatro oprimido, teatro comercial, cinema também. Um dos fundadores do Cinema Novo, participante, e o cinema rural também. E atualmente na direção e na presidência do Sindicato dos Artistas. Jorge Coutinho é o homem certo. Olhe com bem atenção a vida desse indivíduo que viveu para a arte, viveu para a cultura e viverá para a política também. Por que não? Jorge Coutinho é o homem indicado para ocupar esse cargo de secretário de Cultura. Nós precisamos dele. É um homem forte, competente, singelo e suave às vezes. É importante ser suave trabalhando com a cultura. Homem que faz história no Brasil. Homem que não conta história. Homem verdadeiro, homem íntegro. Jorge Coutinho para secretário do Estado do Rio de Janeiro, secretário de Cultura. Aí, Pezão, se liga. Jorge Coutinho é a solução. Queremos a reformulação do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Senhor Jorge Coutinho para a Secretaria de Cultura do Estado de Rio de Janeiro. A secretaria é para quem entende de cultura. Jorge Coutinho. Precisamos reescrever a nossa história cultural. Queremos um representante da nossa classe artística. Por isso, indicamos Jorge Coutinho para secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Por mais acessibilidade. Mais ações sociais nas comunidades. Por um Rio de Janeiro melhor. Por mais inclusão cultural. Visibilidade para o interior do estado do Rio de Janeiro. Mais mercado de trabalho para artistas e técnicos do Rio de Janeiro. Pela descentralização da cultura. Geografia, história e sociologia é o que faz a cultura de um grupo, de um estado, de um país, de um continente. E é preciso que nós tenhamos, para cuidar desta cultura, pessoas que estejam mergulhadas, pessoas que tenham o respeito da massa. O meu companheiro, meu amigo dileto, meu irmão dileto, Jorge Coutinho, é candidato a ser o secretário de Cultura deste estado. Ele merece porque tem trabalho e você não vai se arrepender. Jorge Coutinho, secretário de Cultura. Viva a cultura! Viva! Eu, você, eu posso. Para a esquerda ou para a direita? Eu sou o maestro Rio do Hora e apoio o Jorge Coutinho para ser secretário de Cultura do Rio de Janeiro pela sua história bonita em defesa dos nossos valores, da nossa cultura, do samba. Jorge Coutinho, estou com ele com muito prazer.
Eu, Carlinhos de Jesus, carioca da Gema, eu dou meu total apoio restrito a Jorge Coutinho para a cultura. Valeu, meu irmão. Eu vou ter uma oportunidade de ouro em falar de Jorge Coutinho. Eu, como médico, sempre ajudei o meu povo, minha gente. E Jorge Coutinho é um baluarte. Nós criamos, com a ajuda dele, o Terreirão do Samba. Vamos todos nós, junto ao governador Pezão, indicar Jorge Coutinho, secretário de Cultura dessa cidade. Muito obrigado. Alô, galera, Martinalha. Eu apoio Jorge Coutinho para o nosso secretário de Cultura, que fala a nossa língua, a nossa cultura, o nosso Rio de Janeiro. Juntos, Jorge Coutinho. Isso. Alô, amigos. Eu sou Ellen de Lima e, sem dúvida, eu apoio o Jorge Coutinho para secretário de Cultura. Chega de gente errada no lugar errado. Tchau. Jorge Coutinho, um beijo. Sou Joel Rufino dos Santos, escritor, e conheço o Jorge Coutinho há muitos anos, há dezenas de anos. E sempre se mostrou uma pessoa competente, ligada em nossos problemas, enfim, um cara de luta. O Jorge Coutinho merece ocupar qualquer cargo dos muitos que há à disposição da comunidade negra. Misturado, juntos e misturados. Vamos mudar essa cultura toda? Mudar tudo, vai ficar bonito. Vamos fazer uma grande Não, quizomba. vamos botar tudo no lugar, vamos fazer uma grande quizomba. Uma grande quizomba. Viva. Viva. Felicidade. Jorge Coutinho é uma pessoa de uma grande agilidade, ele é objetivo, ele tem conhecimento, ele sabe do que nos interessa. Acho, como uma mulher que tem 55 anos de profissão, que ele é a pessoa indicada para nosso secretário de Cultura. José Dias, estou aqui apoiando o nosso companheiro, colega, amigo de trabalho, profissional exemplar, que vem lutando pela categoria, pela classe artística há muitos anos, desde a época do CPC, na Praia do Flamengo. Então, quero aqui dar meu apoio a Jorge Coutinho para secretário de Cultura deste Estado. Sou Pedro Nercessian, ator e produtor cultural aqui na cidade do Rio de Janeiro, e venho aqui para expressar o meu apoio ao Jorge Coutinho como secretário de Cultura. Eu acho que essa seria uma medida muito feliz, que ia estreitar o laço e o diálogo entre a classe teatral, a classe artística como um todo e a secretaria. Vejo inúmeras vantagens da gente ter o nosso representante do sindicato nos representando também na secretaria. Os anos de experiência, os anos de contato com a classe, a força de um líder sindical, né, que representa que realmente as pessoas que cuidam, ele que já cuida das nossas demandas aqui pelo sindicato, vai poder ajudar muito mais e vai ser um ganho muito grande, tanto para a secretaria quanto para a classe. Quando acontece o diálogo, quando acontece essa ponte de uma maneira mais estreita, os ruídos acabam, todo mundo fica mais satisfeito, né, que esse é o grande objetivo da democracia. Acho que a democracia no Rio de Janeiro ganha com isso, a secretaria e a população acima de tudo. Precisamos da Secretaria de Cultura com homens capazes. Eu tenho certeza que esse investimento no Jorge Coutinho, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai ganhar muito. Conheço o trabalho dele, sei a capacidade que ele tem, a honestidade que ele tem. Então eu acho que o Coutinho, da maneira em que ele pode, que ele tem podido, ele tem feito algumas atividades com a gente lá. Imagina realmente ele tendo a caneta. Então a gente vai precisar de gente competente nessa área e eu acho que o Jorge é o cara para esse momento. Tá bom? Obrigado. Bom, Ale, você. Bom, boa tarde a todos. Jorge, eu quero dizer que ninguém melhor do que você está apto
para nos representar na Secretaria de Cultura. Eu conheço o Coutinho como um homem eternamente preocupado com o processo cultural, eternamente preocupado com a coisa nossa, com a nossa energia, com a nossa música, com a nossa pintura, com o nosso teatro, com o nosso cinema. Participamos de várias coisas juntos, né, Coutinho? E esse homem que aqui está é um homem humilde no sentido de não exaltar-se, no sentido de não dizer que ele é o grande sabichão, mas um homem que tem paixão pela arte, pela cultura e pelo desenvolvimento. E mais do que tudo isso, ele tem dentro do coração dele o desejo, o sonho grande dele é de que todos possam participar desse conhecimento do que é cultura. A minha cabeça, indo para a Secretaria não muda. Eu sou uma pessoa que eu estou muito preocupado no momento, com 65% dos profissionais de artes cênicas estão desempregados. Isso me preocupa muito. A gente está aqui falando de 65% da população dos profissionais de artes cênicas desempregados. E você ter os teatros nossos praticamente todos fechados, isso é uma vergonha, né, para quem faz teatro. Porque agora aqui está oficial. Eu sim sou candidato sim a secretário de Cultura. Peço meus amigos que continuem essa badalação que está aí. Conheci Jorge em 1969, a primeira novela na TV Globo, ele fazia Meu Filho, Passos do Vento. Conheço bem meu amigo, é um grande amigo, uma pessoa muito generosa. Ele se alegra com o nosso sucesso, nossa alegria, como também pedimos conselho no momento de problemas difíceis que ele tenta resolver e ajudar. Ele é muito generoso. Olha, tem pouco para dizer que um grande amigo, é uma pessoa que acho que todo mundo gostaria de ter como irmão. É o meu querido amigo, Jorge Coutinho. Jorge, a gente se conhece há muitos anos. Nós sabemos o quanto é difícil a gente alçar a postos importantes. Por isso, a sua eleição para presidente do SATED, para mim, é um marco histórico. Nós, que brigamos muito contra o chororô, nós que estamos sempre impulsionando para que a gente dê um salto à frente, para que a gente conquiste espaços e mantenha, você hoje está no enclave dos mais importantes, presidente deste sindicato que é fundamental para a produção de arte nesse Rio de Janeiro. Parabéns a você, supere as dificuldades, supere as barreiras que eventualmente venham se interpor entre você e o seu sonho, e estamos aqui, nós todos, ao seu lado, para o que der e vier, nego velho. Parabéns a você. Falar de Jorge Coutinho é muito significativo para mim e para todos nós, porque o Jorge é um exemplo de profissional, um exemplo de amigo, um exemplo de determinação dentro de todos os seus trabalhos. Conheço o Jorge há muitos anos e desde o tempo da opinião até agora neste novo cargo, o Jorge demonstrou essa determinação em sua vida profissional. Jorge, nós estamos muito felizes por você mais uma vez, pelas conquistas todas que você conseguiu através da sua jornada dentro da sua carreira artística. Muito obrigada por tudo e axé, meu amigo. Jorge Coutinho, amigo velho de muitas lutas nos sindicatos, nos palcos, nos estúdios e nas noites. E foi onde eu conheci Jorge Coutinho. Na noite boêmia do Rio de Janeiro,
no Fiorentina, onde nós nos encontrávamos, e o Jorge começando uma carreira, eu também, e assim nos tornamos amigos, e eu tive o privilégio de trazer o Jorge para o convívio na televisão. E o Jorge fez uma carreira brilhante, como bom artista, grande ator que ele é. E um companheiro maravilhoso, pessoa digna, um combatente. Sempre me lembro do Jorge, sempre que eu vejo o Jorge, vejo antes de mais nada um guerreiro. Jorge, um grande abraço, Boa tarde. E já nos desculpando pelo atraso, pelo retardo no início desse encontro, mas o deputado André Lazzaroni, que é líder da bancada do PMDB nessa casa, estava atendendo a um grupo de prefeitos na ausência do nosso presidente. Como todos nós sabemos e fomos informados no convite, o sensibilizado com a questão da cultura do nosso Estado, da má condição da cultura do nosso Estado, o deputado André Lazzaroni, amparado no prestígio do presidente do Sindicato dos Artistas, Jorge Coutinho, se dispôs a, convidando as senhoras e os senhores, tê-los aqui, para que nós pudéssemos fazer, eu vou usar um termo muito nosso, uma roda de conversa, que ao término dela pudéssemos ter algumas proposições no sentido de contribuirmos com a gestão do governo do Estado na área da cultura, vez que vai muito mal. Primeiro eu quero aqui me desculpar pelo atraso, mas como Night Júnior, que é um dos nossos líderes e assessores aí da nossa bancada, falou, eu estava atendendo um grupo de prefeitos, mas eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer muito ao Jorge Coutinho por ter iniciado esse movimento, o Milton Gonçalves, que está aqui também, são duas bandeiras da nossa arte popular, da cultura popular. E, como o Night falou, eu propus, junto com o Jorge Coutinho, nós fazermos, como há uma insatisfação generalizada. Primeiro, foi o corte do Ministério da Cultura, que foi muito ruim, foi uma visão equivocada do presidente, que ele está tentando, do nosso partido, que ele está tentando agora está revendo essa posição. Mas, como a gente trata de Estado, eu sou deputado estadual do Rio de Janeiro, líder da bancada do PMDB, eu então liguei para o Jorge e falei, Jorge, vamos ouvir a cultura. Eu não vim aqui hoje para falar, eu vim aqui para ouvir, porque aonde eu vou, aonde eu chego, há uma reclamação de que a cultura do Estado, a lei de incentivo à cultura, de uma forma geral, privilegia os grandes eventos, os eventos que já teriam recursos naturalmente, e acabam esquecendo dos pequenos produtores, acabam esquecendo da cultura popular, acabam esquecendo dos artistas que praticamente estão aí vendendo a sua arte na rua e sem o mínimo de perspectiva, e acabam se dedicando a outras áreas e não aquela área que lhe dá prazer, e acabam inclusive gerando insatisfações na pessoa, no ser humano de uma forma geral. Então, conversando com o Night, com o Jorge, com o Milton, que são pessoas do PMDB, o Night Júnior, além disso tudo, de estar aqui com a gente, trabalhar, ele é o coordenador, é o presidente do movimento afro do PMDB, é um militante das causas afrodescendentes, das causas negras, ele sabe o que ele fala. O Jorge é uma bandeira da cultura, mas é também fundador do nosso partido, do MDB, do PMDB, mas que tem toda uma história voltada à militância política e da cultura. E o Milton, todos já conhecem também, o Jorge e o Milton, são duas figuras que representam a cultura e que estão na militância partidária, na militância democrática, na militância política. E eu não poderia deixar de passar em branco, já que há uma insatisfação generalizada com o modelo adotado pela cultura, a gente precisava ouvir aqueles movimentos, e por isso o Jorge se dispôs a
reuni-los para que a gente pudesse tirar uma posição. Depois de tirar dessa posição, nós levarmos para a bancada do PMDB, para a bancada do PMDB abraçar esse documento que será formado pelos senhores e nós encaminharemos ao governador. Isso deságua, né, numa mudança de comportamento da secretaria e da secretária. Eu devo dizê-los que, além de toda a reclamação, de toda que eu tenho ouvido, de toda a reclamação que eu tenho ouvido da secretaria, eu ouço também na pessoa da secretária, pela falta de diálogo, pela falta de interlocução, e a gente não pode deixar, porque nós temos um compromisso, e aí eu me incluo 100% nesse compromisso. Nós ajudamos a eleger o governador Pezão. Não foi fácil, não foi simples, foi muito duro. A gente sabe o quanto foi duro demonstrar que o governador Pezão, ele seguiria num caminho melhor do que o governador Sérgio Cabral, naquele momento em que ele estava saindo. O governador Pezão poderia melhorar o que estava dando certo, né, e acabar com aquilo que estava dando errado. E a política cultural, ela, por ser uma secretaria menor, acabou sendo esquecida, acabou a gente acompanhando menos, mas eu, como filho de Dalva Lazzaroni, não poderia deixar de vocalizar esse sentimento. Então, com essa responsabilidade que nós temos como homem público, como fundadores do PMDB e como líder do PMDB e toda a bancada, é por isso que nós reunimos. Então, eu quero agradecê-los e já passando a palavra aqui para o nosso Jorge Coutinho, depois o Milton. Antes de ouvirmos o Jorge Coutinho e o Milton, a voz dele que repumba, a gente listou algumas representações de classes dentro da cultura que a gente queria ouvir inicialmente, por favor, para que a gente pudesse então alicerçar o nosso debate, depois indo e abrindo. Só pedir uma coisa aqui, o Paulo Raider trabalha com a gente, o seu Eloy também, mas eu queria que o Fabiano também secretariasse e fosse anotando as sugestões para depois a gente construir esse documento em conjunto aqui. Porque nós não temos escolas, nós não temos teatros, e enquanto educadora eu vejo os meus alunos saírem ou para marginalização ou para outra coisa, porque nós não temos opção. Estou errada, companheira? Não, verdade. Então hoje eu estou dentro do Porto da Pedra, fazendo um projeto, e estou em outras comunidades. Se eu tenho ajuda, se eu tenho auxílio, se eu tenho algum órgão que desempenha algum papel, ou dentro dos projetos, ou dentro das comunidades, eu tenho o braço do sindicato, que merece palmas. Com pouco recurso, se faz valer a voz do negro, se faz valer a voz dos artistas, porque nós somos e temos em Niterói, São Gonçalo e Maricá, uma fantástica fábrica de artistas que precisa ser ouvida. E se hoje nós somos ouvidos, não é pela secretária, é pelo Jorge, pelo Milton e pelos demais do sindicato. Se nós temos um governo, o governo precisa se fazer presente. E isso é importante, tanto para a classe artística, quanto para a classe dos negros. Isso é importante. A gente andou 330 quilômetros para vir aqui dar apoio ao trabalho que tem sido desempenhado pelo Jorge Coutinho. Eu sou presidente da Companhia de Teatro Itaperuna, conhecido como CTI, que é uma sigla, mas também que remete a essa ideia da cultura no nosso estado, no nosso país, que ela está sempre nas últimas, e o nosso papel lá é trazer o primeiro espectador, fazer o jovem gostar de cultura. E a gente, um trabalho de médio e longo prazo lá, a gente até construiu um teatro, fruto da movimentação da população, que infelizmente fechou por falta de incentivo do poder público municipal, que não dialoga com o governo estadual, e o governo estadual também não consegue manter uma comunicação, e a gente sofre na pele esse sofrimento do que é. Fico imaginando, como bem disse a Leomar, assim como São Gonçalo, né, e a parte ali em Niterói, São Gonçalo tem sofrido com isso, imagine o Noroeste Fluminense, que é considerado o Nordeste do estado do Rio de Janeiro, sem preconceito, sem demérito nenhum,
mas na verdade é os menores índices de IDH. Os artistas lá, assim como vocês, não têm a possibilidade de viver daquela profissão. O pouco trabalho que é feito é desrespeitado o tempo todo. E infelizmente, os editais de cultura não acabam não chegando. Eu vou relatar uma situação antes da gente construir o teatro e ele ter sido fechado por falta de incentivo do poder público, seja municipal ou federal, seja de uma interlocução. A gente ganhou um edital de lona de cultura em 2010, 2011. A gente fez um projetinho e tentou captar 200 mil. Na época não tinha um espaço cultural, a gente conseguiu lá 200 mil. Comemorei todo feliz. E assim como bem disse o André Lazzaroni, as disparidades na lei, tanto na lei Rouanet como na lei estadual, ela é cruel, né? Ficar por conta do empresariado para decidir aonde vai incentivar o projeto cultural fica impossível. Sabe o que aconteceu? A minha lei cultural, ela não saiu, né? E eu me esforcei mais uma vez para construir o teatro. Infelizmente é muito fácil dar uma carta de captação e os e-mails para a gente enviar para as entidades culturais, sendo que quem vai ganhar os editais são determinadas empresas preparadas para ganhar o edital. Fica infelizmente inviável e é desleal com a gente. Falar que a cultura do Noroeste não tem oportunidade e competir com os grandes centros é desleal. E à frente do Sindicato dos Artistas, o Jorge Coutinho, que conseguiu ver o nosso trabalho, não é só Itaperuna, é Natividade, tem o Grupo Nativos, tem o Grupo La Gente. Falo do teatro, mas todas as manifestações artísticas, musicais, como a Folia de Reis, que não vai escrever edital não, porque se a Secretaria de Estado não estiver próximo para acompanhar esses foliões de reis, eles não vão fazer. Não adianta criar um edital e falar que tem CPF, se não houver um acompanhamento atrelado com o município e o Estado. São disparidades que precisam ser dialogadas por alguém do povo, por alguém que representa o segmento. A gente tem visto aqui várias pessoas de segmentos, de lugares diferentes que vêm dar o apoio ao Jorge Coutinho, porque a trajetória dele por si só conta o que ele faz pela cultura e que ele mesmo, num sindicato com poucos recursos, ele promove lá o Gira Rio, né, os projetos de circulação teatral e, mais do que dar cotas ou promover aqueles que são excluídos, eles dão voz e dão legitimidade, sem definir que o artista A ou B é melhor do que os trabalhos. E a possibilidade de estar junto, pertencendo a uma categoria, mesmo estando em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, ao lado de artistas como Milton Gonçalves, como Cosmo de Santos, como Hugo Gross, como Del Garcês, me faz ter um ânimo de falar para aqueles meus meninos que estão lá nos projetos a cada ano, em cada vez formados, e tendo que iniciar a vida deles sem a possibilidade de dialogar. Que possamos ter a possibilidade e que o PMDB possa, com a sua liderança, sensibilizar o nosso governador para que ele possa dar um choque de gestão. Já foram mais de 10 anos à frente de uma mesma gestão. Não quero aqui julgar o que foi feito de bom ou de ruim, mas vamos partir daí e dar voz àqueles que, infelizmente, ainda não tiveram oportunidade de mostrar o seu trabalho. Por isso que a gente acredita em Jorge Coutinho. A dança está sempre com o Jorge. Eu estou falando em nome do Fórum Permanente de Dança do Rio de Janeiro e do SPDRJ, Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, sindicato irmão, parceiro, que nasceu dentro do SAPET, e foi com o Jorge que eu aprendi um pouquinho que eu sei hoje do sindicato, e, enfim, é uma referência para todos nós, inclusive para o povo da dança. O Jorge continua sendo uma grande referência como artista, como cidadão, como brasileiro. Em relação à Secretaria Estadual, a gente sempre tivemos muitas dificuldades. Eu venho de 2 gestões do Colegiado Setorial de Dança, do CNPC. Durante essas 2 gestões, a gente nunca conseguiu ter um trânsito, um diálogo estabelecido com a Secretaria Estadual. Estou agora tomamos posse aqui na casa, no dia 30, do Conselho Estadual de Cultura. Eu estou nesse conselho com a representação da sociedade civil, como eu e Reinaldo Santana. Eu sou suplente do Reinaldo Santana na eleição da parte regional do Conselho, como região metropolitana do Rio. Estamos com muitos problemas. Vamos começar uma gestão de um conselho de políticas públicas muito tenso, muito problemático, por conta da falta de diálogo da Secretaria Estadual. O conselho está com muitos problemas, né? Nós tivemos... Eu e Jorge pertencemos à antiga gestão do Conselho Municipal de Cultura, Jorge representando o circo e eu a dança. Agora o Conselho Municipal está numa nova gestão, esperamos que vá. E agora estou eu outra vez de novo na questão de conselho agora estadual, mas com muitas dificuldades, e já sabemos que iremos começar uma batalha muito grande, porque o Conselho está muito mal, com questões muito mal resolvidas.
estamos com questões sérias em relação a vagas da representação da sociedade civil que foram ocupadas por pessoas que estão nesse momento com o poder público. Isso é uma questão, porque não era especificado no regimento, não quer dizer que deveria acontecer, uma questão ética, que não foi escutada, e outras questões que agora, há 20 dias atrás, fomos surpreendidos por pessoas que foram convidadas, indicadas pela secretária para assumir as vagas relativas ao poder público. Então a gente está entendendo que estão se montando um conselho paralelo, entendeu? Para fazer frente, para diminuir a representação dos eleitos pela sociedade civil. Então já estamos arregaçando as mãos, porque já sabemos que vai ser uma luta difícil, porque a falta de diálogo é muito grande dentro da secretaria. Então, onde o Jorge estiver, eu estarei sempre, e grande parte da dança Eu vejo Coutinho, eu vejo Sated, é um grande parceiro, é um grande responsável pela Funarge não ter fechado. Já teve várias situações aqui na Alerj. Inclusive quem acompanhou em fevereiro, havia uma possibilidade de se fechar algumas fundações. A Fundação de Artes do Estado estava na lista de ser fechada. Não entendo porque você tem uma Secretaria de Cultura, você tem uma Fundação de Cultura para gerir, para programar os espaços culturais, e você fechar essa fundação. Eu acho que o Estado deveria estar, ao contrário, com todo o problema de caixa que a gente sabe que tem no Estado hoje, mas teria que estar investindo nessa fundação cultural. Então, prova é que teve há pouco tempo a Parque Lage e a Fundação Casa França Brasil estavam com a S. Como todo mundo já sabia, já se falava, não deu certo. A França Brasil voltou para a Funarge. Então, não entendo isso. Acho que a gente teria que ter, e aí vai a sugestão para o programa que vai se montar para levar para o governador, da gente revitalizar essa fundação e tentar aproximar o interior para cá, dessas atividades culturais do interior, aproveitar o manancial que a gente tem de Glaucio Gil, dos teatros da Zona Oeste, Teatro Mário Lago, que está dentro de uma comunidade, quase foi fechado. Não entendo também um teatro dentro de uma comunidade, o Estado querendo entrar com o PP e fazer aquela coisa da proteção policial, mas ele também tem que fazer o social. E o Teatro Mário Lago só não foi fechado porque comunidade, porque todo mundo brigou. Você passa no circo, no subúrbio, no interior, você vê que o circense ainda mora, ainda dorme na barraca no fundo do circo, sem banheiro. O banheiro é o chamado, que todo mundo, os idosos conhecem, a casinha, lá no fundo, com um buraco, e isso acontece ainda na nossa classe circense. Então, acho que tem muito o que brigar. E o Coutinho, eu tenho frequentado bastante o sindicato, feito leituras, participando, estou vendo, está claro o trabalho dele, não só na parte circense, no teatro, o pessoal do interior, e a gente tem que realmente abraçar. Quando mando para mim uma mensagem, Xerém, vamos lá? Tamo junto! A luta lá e o que acontece na cidade, uma luta muito grande que parte dos artistas, e se não fosse a modificação que a gente verificou nos últimos anos, talvez pelo menos nos últimos 8 anos, do apoio e parceria dos sindicatos artistas, com aqui a figura do presidente Jorge, que tem nos ajudado muito com a questão não só na cidade, mas de lá para cá, daqui para lá, algumas realizações que são feitas na cidade, que foram oferecidas à nossa cidade, e se não fossem essas iniciativas, nós estaríamos ainda aquém do desenvolvimento cultural na cidade. Então hoje eu quero pedir, assim, reconhecer em primeiro lugar da pessoa dele, da figura do Jorge Coutinho, como uma pessoa super capacitada, uma pessoa que abriu novos horizontes, que desburocratizou e passou a enxergar o interior do Estado como não mais o interior, mas como off-Rio, eu chamo isso de off-Rio, porque desenvolveu-se muito a cultura nos últimos anos, e no que dependeu, claro, do sindicato, a coisa andou. No que dependeu, infelizmente, de algumas prefeituras, parece que deu uns passos para trás. Foi o caso da perda da Secretaria de Cultura. Se Deus quiser, acho que no ano que vem a gente consegue recuperá-la. E aproveitando a presença do deputado aqui também, para que a gente possa estudar uma forma não só
de uma nova visão, de uma caravana cultural que possa trazer o interior para a visibilidade da capital, como o amigo falou aqui, como também que a gente possa ter um novo elo com a capital, que a gente possa ter uma visão de novo aparelhamento dos espaços culturais, uma parceria com o Estado, já que o Teatro Municipal em Cabo Frio, inclusive, fechou porque não tem mais equipamento de som, não tem quem pague som nem luz, o prédio está lá já praticamente abandonado, serve apenas para reuniões e outros efeitos, outras atividades, então para que a gente possa estudar uma forma de aparelhar, já que a atividade pela atividade a gente tem tido grande apoio do Sindicato dos Artistas. É o que eu tenho para falar. Obrigado. Essa companhia trabalha com danças brasileiras e principalmente com danças cariocas, samba de gafeira, samba de pé, e a gente vem numa dificuldade sempre muito grande para a gente expor a nossa própria cultura. Então esse espaço, né, ele tem que ser mais aberto para o artista brasileiro. Então essa é a minha reivindicação. E o meu posicionamento aqui é totalmente a favor do Jorge Coutinho. Por quê? Porque muitos entendem de cultura, muitos querem expor suas opiniões, seus trabalhos, mas quando a gente é o próprio artista lutando pela cultura, a gente não fala só com o nosso conhecimento, a gente fala com o nosso coração. Né? E eu não poderia, nesse momento, me furtar o direito de falar sobre uma pessoa que todos aqui já conhecem a sua trajetória. O Jorge, meu primeiro filme, eu tinha 6 anos de idade e ele foi meu tio. Daí pra cá a gente começou a conviver junto. E eu vi a luta, o Jorge já estava naquele tempo filiado ao PMDB. Era MDB. Com o passar do tempo, virou o PMDB e o Jorge continuou militando nesta sigla. E o Jorge não tem como você dissociar o Jorge do PMDB. Não tem. O Jorge, quando entrou para o sindicato, ele deu um cunho diferente. Além de ser um sindicato que defende o trabalhador, ele deu trabalho para o trabalhador. Ele começou a produzir. Então, pelo tempo, pela militância do Jorge no PMDB, está na hora do PMDB retribuir este cargo ao Jorge Coutinho. Muito obrigado. E eu estou aqui me representando como cidadão, a mim mesmo, e também aos diretores do SAPED, apoiando o nome de Jorge Coutinho, por todo o histórico dele, como bem falou o Cosme, pela militância que ele tem, pelo comprometimento que ele tem com a cultura, com a arte, com a política, preocupado sempre com as minorias. É um espaço que a gente pode ter através do Jorge Coutinho, abrir para os negros, abrir para a cultura popular, tá? É isso que a gente quer, sabendo que o Jorge Coutinho nos representa verdadeiramente, além do ser humano que é, do ser humano maravilhoso, que tem um coração bastante enorme para todos nós, e impõe e coloca uma visão humanista, uma gestão humanista do sindicato, tá? Essa é a minha palavra, agora eu passo aqui para o Jorge. Eu sou o Hugo Gross, faço parte da diretoria do Jorge Coutinho do SATED RJ. E nesse tempo, eu venho conhecendo dia a dia Jorge Coutinho, vendo o trabalho que ele faz. A gente estava falando há pouco tempo sobre o teatro de lona, sobre o circo. Eu, Lívia Parente, nós fizemos uma luta para conseguir um espaço e foi através da Secretaria de Cultura que não conseguimos nada. Verdade ou mentira, presidente? Nada. Então essa luta que o Jorge Coutinho vem trabalhando, travando pela classe artística, direta e indiretamente, é muito grande. Por isso que eu estou aqui como pessoa, como liderança, como diretor do sindicato, pedindo a você, deputado, tem força, para que está na hora, realmente sim, do PMDB, abrir as portas e receber um homem que vai lutar pela cultura, que vai abrir espaço para os menos favorecidos, que é o nosso presidente Jorge Coutinho. Eu, formada na Unirio, primeira diretora negra, com um projeto de teatro chamado Mitologia dos Deuses Africanos, que nós conseguimos a pauta do Teatro João Caetano naquela época, faltava 14 mil reais. Naquele momento, Jorge Coutinho era
era superintendente de Cultura Negra da Secretaria de Cultura, eu fui procurá-lo. Ele pegou o projeto e falou, Adni, aqui realmente não posso te garantir nada, não posso te dar nada, mas deixa o projeto aí. Falei, caraca, mais uma porta fechada. Fui embora. Falei, como é que vamos estrear no João Caetano sem pagar iluminador, sem ter som, sem ter luz? Fui embora. 3 dias depois ele me liga e fala assim, quanto é que está faltando mesmo o seu projeto? Falei, 14.500, Coutinho. Ele falou assim, então mande agora para a Fundação Palmares, que eu estou aqui com o presidente e você vai receber essa verba. Esse é Jorge Coutinho. A união de todos e o apoio para que realmente o secretário de Cultura, que nos enxergue sem discriminação, justamente sabendo que vai fazer alguma coisa, qualquer classe, independente de cor, independente de atividade. Muito obrigada, Jorge. Não desista. A questão da fiscalidade dentro do MDB, sou de Volta Redonda, cidade do Aço. E eu vim trazer o meu abraço, parabéns ao deputado André Lazzaroni pela iniciativa, conte com a gente. A problemática da cultura eu não vou falar mais, porque seria redundante. Né? Vamos estar aqui fazendo uma olhada já para perder tempo. Então, Jorge, eu vim trazer o meu axé, minha força, de você, Milton, Night, Lazzaroni, muita força, e conte conosco, bola para frente, reclamar só não adianta, convicção, sem ação e covardia. E para mim, eu chamo você de ministro nas redes sociais, porque o Brasil te deve essa. Como colega do Jorge no mandato de Secretaria Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, eu como cadeira de literatura, fizemos algum trabalho dentro do que foi possível, dentro do que nos foi permitido, e trouxe então a minha solidariedade, meu apoio, sabendo que nós temos muito que trabalhar e que se você precisar, pode contar comigo e com os que eu represento. Lembro-me que na comissão de organização, para discutir plano de ações de governo, nós tínhamos contactado e para elaborar um planejamento estratégico, assumir a Secretaria de Estado. Inclusive eu tenho até um CDzinho guardado, e naquela gestão saída do Cabral, com o Pezão, e aí mobilizamos o partido, sensibilizamos alguns setores, tu lembra disso? O Arlindo, inclusive, estava na época, lá com o Pezão, na parte do meio ambiente, e nada foi feito. Na época, o nosso amigo, até gosto, que é um carinho Brasão, que é o líder do PMDB, foi encaminhado, e aí questionando. PMDB, Jorge Coutinho é uma história. Ninguém precisa dizer mais quem é Jorge, eu vou falar. Agora, faltou uma sensibilidade. Também lembro, estávamos juntos, então agora, mais do que nunca, aproveitando a gente até, vamos levar isso até a nível nacional, do qual hoje eu fui eleito também, segundo vias da Comissão de Ética do Movimento Negro Nacional do Partido. E quero dizer o seguinte, mediante algumas reclamações, sugestionamentos daqui, os atores, os artistas, os intérpretes, enfim, todos os setores da manifestação da cultura, inclusive com a sua própria palavra, não dá mais para rediscutir o que é o pensamento político. Porque numa linha política, o que a gente entende? Você conhece muito bem há muitos anos, junto com você há muitos anos, o partido político, onde se tem uma liderança, que eu tive o prazer de estar ao lado do Jorge na Roquete, foi um belíssimo trabalho, foi a melhor gestão lá em cima no DAIO, 94 no FM, enfim. E aí me coloca uma pessoa alienígena ao pensamento do PMDB, alienígena ao pensamento do segmento cultural, alienígena ao pensamento do segmento das artes, dos artistas, das manifestações culturais, da arte, cinematografia, enfim, todos os setores. E aí, Alicia, sabe disso, independente, hoje eu sou um dos mais jovens eleito, com mandato até 2018 na Associação Brasileira de Imprensa, apesar que a ABI, mas também perdemos a interlocução, porque eu me lembro quando o Jorge fez aquele documento solicitando ser o secretário de Cultura, até conversei com meu amigo Jesus Chiriaco, ele falou, ele não há interlocução com a secretária de Estado de Cultura. E a própria ABI, os próprios pensamentos, os próprios amigos estão lá afinados com o Jorge. Então, André, tenho certeza que a iniciativa do André, e aí lembrando a você
que a Dalva Lazzaroni, mãe de André, foi uma das primeiras da iniciativa nessa área, inclusive eu sou DJ também, esqueci de falar, dando ao funk a sua melhor medalha em Caxias. E está lá até hoje. Inclusive, nós fazemos de 15 em 15 dias, e uma vez por mês, uma noite de flashback na Praça do Passo Flagório da São Paulo. Então eu tenho certeza, com a envergadura que tem o Sindicato dos Artistas do Estado do Rio de Janeiro, à frente de Jorge Coutinho e Milton Gonçalves, com o Nath Júnior, presidente do PMDB, e nós, do partido, com vocês, sem dúvida, exonera-se, toma-se providência e nomeia Jorge Coutinho secretário. E através da parceria do meu amigo, o senhor Jorge Coutinho, ele abriu as portas para que a gente pudesse fazer em outros espaços também. Amanhã nós vamos estar lá no Teatro Carlos Gomes, desculpe, João Caetano, às 19 horas, mês que vem, no Carlos Gomes. Com o musical Essa é a Nossa Cor. Estou com essa voz assim porque são 117 atores em cena, que dançam, cantam, atuam, e esse trabalho só é possível pela parceria com o SATED. Nós estamos colocando aí alguns adolescentes que foram lá do Degase, hoje estão fazendo faculdade de turismo, administração, com seus registros profissionais, que o presidente Jorge Coutinho abriu as portas. Eu tenho que me segurar, porque eu sou um chorão. E a minha relação de amizade, de carinho, afeto pelo Coutinho, está ligada a quem me fez feliz na minha vida, que hoje está no segundo andar, que minha mulher foi minha mulher. Ele que me apresentou minha mulher. Foi ele. Eu tenho um filho de 50 anos, então vocês vão dizer que a gente se conhece há muitos anos. O Jorge Coutinho é um parceiro, é um amigo. Quando tem que falar, ele fala. Quando ele não gosta, ele fala. Quando ele gosta, ele fala. De vez em quando ele brinca. Mas ele sabe muito bem o que está fazendo. E algumas pessoas acham que ele não domina esta ou aquela coisa. Mas ele vai e mostra que domina com qualidade, com 100% de qualidade, aquilo que as pessoas achavam que ele não dominaria. Eu levo um susto porque a gente se conhece há mais de 50 anos. Nós estivemos lá atrás, nos tiroteios, lutando pela democracia. Esse que aqui vos fala não é herói, ao contrário, muito medroso. Fomos baleados e saímos correndo. Tínhamos e temos e vamos ter sempre uma luta que é fundamental e importante para nós. Não é racismo, não é preconceito, não é absolutamente nada. Mas nós, brasileiros negros, significamos 53% da população deste país e não estamos nos núcleos e nos lugares onde se manda, onde se realiza, onde se decide, nós não estamos lá. É preciso que todos os negros que estão aqui prestem atenção nisso e saibam que nós somos 52% da população brasileira. É o momento da gente ter um presidente. É o momento que nós temos um governador negro aqui no Rio de Janeiro. Eu não mexi a correteira e tomei ferro, né, Coutinho? Mas eu fui lá. Então, quando eu falo isso, eu não estou buscando preconceito, racismo, superioridade, não é nada disso. É porque eu sou brasileiro, eu não sou outra coisa. Nós estamos lá na Mangueira participando do filme. E eu me lembro que 3 caras passavam para lá e pisavam na perna dele, e quando voltavam pisavam na minha perna. O que é isso? Na quinta ou na sexta vez que ele veio, eu falei, o que é isso? Veio alguém falar com a gente. Sabe o que eles estavam fazendo isso? Eles queriam, como é o nome daquele policial? Porque disseram para ele que 2 negros tinham vindo de São Paulo, de outro lugar, que passariam a ser os donos da droga na Mangueira. É isso. Éramos nós 2.
que eles passavam e pisavam na perna da gente, e provocando para briga. E a gente olhando, eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? O que eu quero falar é que nós somos brasileiros, todos nós que estamos aqui somos brasileiros. E nós podemos e devemos e temos a obrigação, porque ocupamos espaços ou profissões ou cargos, algumas coisas, que são fundamentais na produção da cultura deste país. Seu Jorge Coutinho não precisa ser só... não é só secretário. Eu peço que a gente pense nele, para daqui a algum tempo, ser também candidato a governador deste estado. Por que não? Por que não? Capacidade está aí. O não a gente já tem, é buscar o sim. O não nós já temos. O não a gente já tem. Buscar o sim. Sim, nós podemos. Tem o que, menina? Positividade. Isso. A gente já é tudo que vem ao nosso favor. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Por que não? Por que não? Ah, por que não? Se tiver muito, for muito nesse momento, prefeito, que tal? Nós somos amigos há muitos anos, há muitos anos. E na medida do possível, para onde eu ia, eu sempre dizia, você tem que me ajudar a estar do meu lado, porque se você não estiver, eu vou fazer besteira. É isso. E hoje nós estamos lá no sindicato fazendo o que de melhor nós podemos fazer. As pessoas estão satisfeitas. Você não está nada, que você reclama assim. Mas estamos lá e acho que o Coutinho tem que ser secretário. Gente, olha, eu quero agradecer ao deputado, muito obrigado por ser da liderança do partido que nós temos criado. Acho que está aqui, temos assuntos lá, fundadores do MDB, muita luta, muito trabalho, muita coisa. Nós estamos aí, está aí o partido. Às vezes me deixa triste pelas coisas que não estão acontecendo. Eu fico meio triste, mas enfim, fui MDB e sou PMDB. Obrigado, Nath, que tudo aconteceu através do telefone, essa magia, dessa coisa que eu não entendo muito. E através dessa coisa que eu não entendo muito, que é de Facebook, essa coisa. Chegou uma mensagem ontem de um amigo que falava o seguinte, no Anderley: Jorge, vai dar certo, que eu te conheço desde 59. Eu parei no Conservatório Nacional de Teatro. Porra, desde 59 eu estou envolvido com cultura. E o Conservatório foi onde eu, enfim, quando eu cheguei no Conservatório Nacional de Teatro, junto com o Valdir Onofre, que foi um excelente diretor de cinema, que já se foi, o Procópio Mariano, um excelente ator, também já se foi, nós éramos 3 negros. Chegamos no Conservatório, olha, eu vim aqui, a convite, aqui você não veio, vocês são negros, e aqui vocês não vão entrar. E essa foi a resposta do Conservatório Nacional de Teatro. E mais tarde eu consegui entrar no Conservatório, enfim, fui um excelente aluno, João Pittencourt, Maria Clara Machado, Carlos Tereza, aí a coisa fluiu. E no Conservatório tinha uma moça que tomava conta do diretório nosso, que era a Oda Pocu. E a Oda Pocu, eu digo, olha, vou te apresentar um amigo e tal, e esse amigo é o Milton Gonçalves. Eu sou um pouco responsável, eu sou responsável desta música, desse povo entrar na Zona Sul. Sequete, essa turma toda. Eu peguei esse pessoal, levei, lá ficamos fazendo a 8ª edição. Aí depois veio o CPC da Uni, lá ficamos fazendo o CPC da Uni, com Cartola Bonita. Fui trabalhar na FUNAG, onde fui amigo das pessoas da FUNAG. Acho que fiz um bom trabalho dentro da FUNAG como amigo, como essa coisa de tarde. Fui trabalhar na cultura, também trabalhei na cultura, onde a Duni, a gente resolveu aquele problema teu. Eu acho que a cultura tem que ter jogo de cintura.
Eu acho que a gente precisa ter jogo de cintura, a gente precisa, isso que eu faço no sindicato, de querer estar muito mais no interior, porque a gente é uma coisa só. Então a gente precisa conhecer lá, como lá precisa conhecer a gente. Então eu acho que quando você assumir uma secretaria, você tem que pensar em quê? Na dança, você tem que pensar na música, você tem que pensar no cinema nacional, principalmente no cinema carioca, que acabou o cinema carioca. Tem uma coisa na Globo que os atores para trabalhar tem um certo problema, porque tem um chiado carioca. Até essa discriminação, deputado, isso é importante. A discriminação que existe dentro dessa coisa carioca é muito grande, principalmente dentro dos atores. Tem uma televisão que está que trabalha lá e que eu também trabalho, mas existe essa coisa do linguajar, que é uma coisa que sempre enriqueceu a gente. Foi o linguajar, do lado é o ser carioca bonito, é o ser carioca, isso faz parte da cultura. O teatro de revista nosso, que acabou o teatro de revista, se falou aqui, modelo manequim, que você estava aqui, faz muito bem esse trabalho, Leone, com essa garotada, mas tem uma outra moça também que faz esse trabalho. Enfim, nós temos um trabalho muito grande para se fazer em torno do Rio de Janeiro, que sempre foi a vitrine cultural desse país, deixou de ser há muito tempo. Eu fui ver o Marinheiro, uma peça do teatro do Glaucio Rocha. Eu, quando saí do teatro, fiquei com medo de andar na rua. Eu digo, gente, eu estava junto com o Carlos. E pessoas, eu digo, o que é isso? Eu nunca vi. Você tem medo de andar na rua no Rio de Janeiro. Eu fui aqui no Glaucio, eu vi uma peça muito assustada. Então nós temos sim que ver junto com a segurança, enfim, a cultura tem que estar junto com tudo, porque a cultura ela é o primordial, ela é uma coisa que fala, que leva, olha, isso que está acontecendo lá fora. Não deixa de ser cultura, essa cultura política desse povo que está aí. E coisa que nós perdemos. O PMDB perdeu essa garra de fazer política, de estar na rua, de estar brigando, de estar questionando as coisas, entendeu? Isso nós perdemos um pouco dessa coisa. Então, quero agradecer a vocês por estar aqui no horário desse. Eu já fui ouvindo, já não tem muito o que falar, não. Tem muito o que fazer, tem muito o que trabalhar, por conta da cultura, do modo geral. É do cinema, é do circo, é da dança, é da música, são dos teatros nossos. Nossos teatros estão fechados. Quando você fala, Fernando, da maldade de criar um teatro com o nome do Mário Lago, botar dentro de um local e não dar assistência. Olha, Mário Lago é uma história. Mário Lago foi a pessoa que a gente foi para uma rádio, a Rádio Roquete Pinto. Colocamos a rádio, sim, em primeiro lugar. É uma rádio, hoje, se você procurar essa rádio, você não encontra. Mas no período que eu estava lá, como presidente do Mário Lago, essa rádio estava dando tiro. Mas é isso, que é dedicação e trabalho. É a coisa que a gente precisa fazer. Aí eu conto com vocês, esse trabalho que virá. Se não acontecer, vamos continuar trabalhando, vamos fazer muita coisa na Rocinha, vamos fazer muita coisa em todas as comunidades. Só para encerrar, eu trabalhei no Rio Arte com um rapaz um excelente ator, excelente diretor, um caráter fantástico do Partido Comunista, Francisco Medalha. Ele me entregou a área mais poderosa do Rio Arte, falou que eu tinha essa área. Eu digo, pô, Francisco, eu não sou do Partido Comunista, não, mas o Partido Comunista escolheu você, o Partido escolheu, vamos lá, não. Ele me deu a área que eu mexia com o maior verba do Rio Arte e tal. Aí eu conversava muito com o Milano, e o Milano me dizia, Jorge, nós precisamos abrir espaço para que o brasileiro comum possa se expressar através da sua manifestação cultural. Então nós precisamos fazer isso. Já tem espaço, mas vamos abrir mais espaço. Vamos fazer umas coisas dentro da cultura, tá bom? Meu muito obrigado. Porque eu fiquei aqui realmente com as suas lágrimas, elas comovem a todos nós. Eu sinto que a cultura está chorando. Não foi só pela sua esposa que você chorou, não. É muito também por tudo que os seus colegas vêm sofrendo. O seu grito, quando você conclama os negros, é um grito de quem sofreu preconceito e que atingiu
uma carreira brilhante e que tem o respeito de uma sociedade que não respeita o negro. Você conquistou isso, mas você sabe o quanto é difícil para os negros, para os pobres, para os jovens também. Existe um preconceito muito grande com os jovens, os idosos, né? Os idosos, um preconceito, parece que uma pessoa ficou idosa, ela parou de pensar, para de reproduzir. Então, o seu choro, Milton, ele traz muito para nós esse movimento que nós criamos junto, eu e Night, com Jorge, despretensiosamente, numa de nós... eu me sinto surpreendido pela qualificação, pela quantidade de pessoas de representatividade que apoiam o nome do Jorge Coutinho. E eu digo a vocês uma coisa, vai partir de nós, desse movimento, uma mudança de cultura na Secretaria de Cultura. Que a Secretaria de Cultura, ela tenha mais diálogo. E a pessoa que está lá nesse momento não representa o diálogo. E nós precisamos de alguém que levante a bandeira da cultura com diálogo. O nosso partido, eu disse isso do ex-secretário de Educação, e nós fizemos aqui um levante contra aquilo que a gente chamava da falta de diálogo. Nosso partido é o partido do diálogo. É o partido que conseguiu dialogar com a ditadura militar. É o partido que conseguiu abrigar todos os partidos que hoje existem, né? Tirando a Arena, que se extinguiu, mas todos que hoje existem vieram do MDB, que abrigava naquele momento porque era o único partido autorizado a representar o diálogo. Ou era porrada, tiro, porrada e bomba, que representava aquele momento da ditadura, e o MDB, com Ulisses Guimarães, com Tancredo, com as figuras que hoje muitos já se foram, mas que fizeram presente na história. O PMDB, o histórico do PMDB, por mais que também me deixe chateado, eu venho do movimento ambiental, eu vim do Partido Verde. Eu fui, ao lado da minha mãe, eu participei da fundação do Partido Verde, porque eu era menino quando se fundou o Partido Verde. E eu digo uma coisa, quando eu resolvi deixar de ser o André do PV para vir para o PMDB, é porque eu acredito que a gente não transforma uma sociedade se nós não conhecemos essa sociedade, não conhecemos os defeitos da sociedade e não tivermos inseridos no contexto da sociedade. Então o PMDB é o maior partido desse país, é o maior partido da América Latina. Se nós queremos um Brasil melhor, nós temos que mudar o maior partido da América Latina, que é o PMDB. Isso daqui começa hoje, é uma linha de corte. Qual é a linha de corte? Nós estamos sim, vamos defender perante a bancada do PMDB, que a bancada abraça o nome de um companheiro histórico, de um companheiro combatente e de um companheiro que vai para lá representando todas as culturas, todas as matizes culturais, todas as formas de se expressar culturalmente e não privilegiar a cultura somente como evento. É importante ter o evento, mas a cultura é muito mais do que o evento. A minha mãe, professora Dalva Lazzaroni, que para mim é uma bandeira, que é uma figura que, além de professora, de ser uma grande educadora, é do movimento cultural, do movimento ambiental e do movimento educacional. Ela reúne as três principais bandeiras que eu entendo e o ser humano deveria defender, que é a cultura, o meio ambiente e a educação. Essas bandeiras são bandeiras que são inalienáveis e bandeiras difusas, assim como a saúde, mas com o meio ambiente você já fala de saúde. Com educação e cultura você já fala de saúde, é mudança de hábito, é mudança de paradigma. Então, ela sempre diz uma coisa que para mim expressou o que é cultura no máximo da palavra. Cultura, somente o ser humano produz e somente o ser humano passa. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, a cultura é nossa, a cultura tem que ser e tem que ter uma figura como Jorge Coutinho, que será encaminhada, eu tenho certeza, eu vou defender isso na bancada, e eu tenho certeza que a nossa bancada vai encaminhar. Agora, se não for aceita essa sugestão, tem que nos explicar por que não aceita, já que essa... Isso mesmo! Talvez muitos aqui, sem pretensão, não entendam essa figura do líder da bancada de um partido na Casa Legislativa, mas é quem fala, quem delibera pelo partido. Nós estamos falando
do maior partido. Assim sendo, se esse pleito não for acatado, terá que ser dito por quê. Publicamente. Ele é um artista que teve o privilégio de trabalhar em rádio, televisão, cinema e teatro. Já dirigiu, atuou e produziu. Viveu os mais variados tipos de personagens em minisséries, novelas e especiais. Entre eles, o primeiro protagonista negro da história das telenovelas, que chocou o país ao beijar uma branca na boca. Foi exilado durante a ditadura militar, é expert em carnaval carioca, defensor da cultura popular e líder do movimento afrodescendente no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conhecer o perfil de Jorge Coutinho. Muito bem-vindo, Jorge, ao programa. Oi, Dani. Então, eu quero que você comece me contando essa história. Como é que foi viver o primeiro protagonista negro que beijou uma branca na boca? Como é que foi isso? Olha, nesse momento eu estava de férias na Argentina, que fui mandado para lá para passar um bom tempo. Aí me ligaram, né? Disseram assim, olha, Jorge, a Janete está te procurando para fazer uma novela. Eu digo, mas caramba, eu acabei de sair daí, pediram para eu sair, como é que eu vou voltar? Não, mas agora uma rede de televisão, que é a TV Globo, não tem problema, quem está mandando aqui na TV Globo são os nossos amigos, tal, não sei quem, tal. Eu digo, quem? Fulano. Aí eu voltei. Quer dizer, para fazer a novela. Porque tava o dia, porque voltou, né? O Dias Gomes, o Vieninha, o Ferreira Goulart, aquela turma toda que escrevia já no estava mais tranquilo para voltar. Já estava mais tranquilo para voltar. Eu voltei, aí recebi essa proposta para fazer o Bien-Ami. E o Mário Lago foi que deu o nome do personagem. O Mário Lago disse, olha, bota Janete, bota Bien-Ami. Por quê? Bien-Ami vem ser bom amigo em francês e tal. Aí foi o personagem, Bien-Ami, um personagem muito bonito, e que foi bem desenvolvido pela Janete, e aí numa determinada... A Ruth de Souza fazia minha mãe, a Glauci Rocha fazia minha sogra, né? E, então, foi muito bonito. E a Ginane Machado era a moça, né? Que era minha namorada, a Hanna. Como é que foi esse beijo, a gravação desse beijo? Olha, foi uma coisa tão bonita, porque o personagem ele é construído, né? Ele tinha um sonho de se formar na vida e se casar com a Hanna. E nisso tinha um romance. Aí um belo dia, os dois estavam deitados, uma grama, assim, conversando. E aí rolou, né, essa coisa do amor. E foi um beijo. E a hora que eu estava beijando, veio o Eduardo Santos, que fazia um padre, e surgiu o padre. Que é isso? Aí terminou a novela daquele beijo e o padre pegando. A gente está falando em 1968. Como foi a reação das pessoas na rua? Porque hoje os artistas falam muito que há reação, que as pessoas xingam, que as pessoas torcem. Como é que foi isso? Foi terrível, porque aí foi uma... Não do povo em si, mas o grande problema é que o romance do Bien-Ami com a Ginane estava sendo o romance central da trama. Estava chamando muita atenção dos dois. Estava bem os dois personagens, não é isso? Aí começou uma coisa de dentro da própria televisão, dos próprios atores. Poxa, tudo está indo para cima do Coutinho, do Bien-Ami, não está vindo para mim. Começou uma reação da mídia mesmo, dos amigos, né? E não do povo. O povo até gostava muito da coisa. Aí começou aquele negócio, vai morrer, é capa de revista, não é capa. A nossa querida Leila Diniz, que fazia uma novela em outra emissora, que fazia uma freira, queria aparecer comigo beijando na minha boca numa outra capa de revista, enfim. Aí você todo mundo quis te beijar. Todo mundo, aí virou uma confusão muito grande. E eu cheguei para a Janete e falei, Janete, olha, está acontecendo isso assim, Jorge, não vai acontecer nada. Pelo contrário, teu personagem vai crescer muito mais, porque o Carlos Alberto, que era o galã, né, ele vai ter uma amnésia e você vai falar tudo por ele. Só ser estranho, e se fosse hoje, eu não faria, entendeu? Eu abandonaria a novela, sairia da novela. Por quê? É porque é uma coisa que você constrói todo um personagem, o público espera de você essa reação, e de você desmonta esse personagem. Quer dizer, quando eu fui para gravar num determinado capítulo, e o Mário Lago sempre, meu esperava, tudo era Mário Lago, né? O Mário me ensina. Aí o Mário disse, Coutinho, fica lendo todos os capítulos. Você pega o teu personagem e memoriza o teu texto, senão você vai lendo 6 capítulos, lá no negócio de maluco, para decorar. Aí eu comecei a memorizar só aquilo. Tião, Bien-Ami, eu decorava. Hanna, que era minha namorada, eu decorava porque ela deixa. Mas aí mudaram, ficou Tiana.
E eu achava que era erro de qualquer coisa. Aí eu digo, não, tudo bem. Aí eu entrei na casa para falar, ô Ana, tá tudo bem, a gente continua. Quando eu olhei era outra pessoa, não era mais a Dijinane Machado, era a Isita Nascimento. Foi um corte muito brusco, você, quer dizer... Aí você passa pro que mudaram a atriz? Mudaram, botaram a Isita, tiraram a Dijinane Machado. E a Isita era maravilhosa, linda, né? É maravilhosa ainda, né? O interior dela é muito bonito. E aí botaram a Isita, e eu quando olhei era outra pessoa, e é uma coisa que te choca, né? Entendi. Mexeu com você e você acha que você devia ter saído eu também? Eu deveria ter saído. Eu digo, não, isso é um problema que hoje eu não aceitaria isso. Essa substituição? Não, falar, não, vamos conversar. E o que foi que eles alegaram? Porque tinha patrocínio, né? Porque você tinha uma coisa do determinado patrocinador que bancava tudo. Era naquele período alguém mandava na novela, não era hoje. Não era... tinha o patrocinador que queria fulano, que é Beltrano beijando, que é outro usando batom tal. Como foi trabalhar com a Janete Claire, né? Essa musa das telenovelas, esse mito? Você podia criar naquela época? Podia criar. Os cacos eram possíveis? Eu nunca conversei com um autor de novela, mas nunca na minha vida. A não ser com o Gilberto Braga, porque ele falava muito que queria que a mãe dele fosse assistir Clementina, a gente falava. Quando ele era jornalista, quando ele trabalhava no Globo ainda. Agora ele é tá aí o Gilberto, poderoso e tal. Mas eu conversava nesse sentido de música, mas eu nunca conversei. Mas com ela eu conversei porque aconteceu isso. E a Janete era muito aberta para a cultura popular. Ela conversava muito comigo sobre a noitada de samba, sobre a música, o Dias Gomes também. Quer dizer, tinha um negócio de ser éramos amigos, né? A construção do personagem, então, era possível? Era possível você criar coisas para aquela personagem? Que ele existia, né? Esse sonho do Bienami existia. Quer dizer, a Ruth, eu contracenava muito com a Ruth de Souza. Eu quase não sabia nem de texto. Porque você olhar para a Ruth e a Ruth olhar para você, vai tudo no olhar, entendeu? Uma coisa muito bonita. Era muito Quer dizer, é muito verdadeiro. É muita verdade, muita verdade. Quer dizer, a telenovela tinha muito mais... Ela é muito mais cuidada, muito mais, sabe, não tinha essa responsabilidade de, sei lá, de muita tomada, muito take, muita confusão que tem hoje. A coisa era muito mais texto. Você acha que era melhor? Era melhor. Era muito mais texto. Você tinha muito mais verdade para dizer, né, nos teus personagens. Tanto bandido quanto não. E às vezes, por esses cacos, por essa construção toda, a história tomava um rumo diferente da que o autor pretendia no início? O personagem crescia. O Bienami cresceu muito. Bienami foi a grande estrela. Eu acho que nem a Janete esperava isso, nem quer dizer... Que eu acho que é uma coisa que todo ator quer saber. Como fazer um personagem crescer. Porque às vezes a gente vê no início de uma novela um personagem muito, né, poucas falas, e de repente ele começa a crescer, começa a ganhar destaque, o autor começa a escrever para ele. Como é essa busca? Eu acho que está muito em cima do texto do próprio ator, né? Porque tem hora... Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito eu sigo o texto, mas eu gosto de ficar um pouco solto. Tem atores que eu adoro contracenar. Eu adoro contracenar com Milton Gonçalves, com a Ruth, com Lima Duarte, porque fica muita vontade, a gente brinca muito, entendeu? A coisa não fica muito... A deixa é essa, não existe a deixa. Tem a deixa, mas é uma coisa que a gente está sabendo que vai ter que cortar ali. Mas tem que ser bem verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. E encarnar mesmo. Não gosto muito dessa palavra, ator geralmente não gosta muito. Mas a personagem no sentido dela brilhar. Brilhar, tem que ser isso. Acho que essa novela fez um grande sucesso aí, acho que foi Avenida Brasil, ela veio muito em cima disso, de uma improvisação, uma brincadeira do elenco. Não é uma coisa muito do texto. Os caras encararam aquilo como uma brincadeira, um laboratório. Foi um fenômeno, né? Foi uma brincadeira. Fulano entrava em cima da fala do outro, saía. Aquilo ali foi uma coisa... Isso foi dando uma verdade na novela que eu nem assistia. Mas eu passei a assistir quando eu comecei a ver esse laboratório em cena, sabe? Essa coisa de brincar, de olhar, de trocar. E, sabe, de fugir um pouco da luz, de voltar para a luz. Maravilha. A gente está terminando esse bloco, eu vou pedir um intervalo agora. No próximo bloco eu quero que você fale sobre como foi fazer a novela de Manuel Carlos, como foi seu exílio na Argentina, o foco de resistência na época da ditadura. Depois do intervalo, muito mais histórias para você. Não sai daí, não.
Hoje nós estamos conhecendo o perfil de um artista que já trabalhou em rádio, televisão, cinema e teatro. Viveu os mais variados tipos de personagens em minisséries, novelas e especiais. Entre eles, o primeiro protagonista negro da história das telenovelas que chocou o país ao beijar uma branca na boca. Meu convidado é Jorge Coutinho. Jorge, a gente falou bastante de telenovela no bloco anterior. E eu sei que você também já fez novelas do Manuel Carlos, sempre com diálogos muito densos, né? A sensação que a gente tem, eu que não conheço ele, é que ele fez assim uns 20 anos de análise, porque assim são, né, vai fundo na personagem. E eu queria saber como é que é construir essa personagem e ir tão a fundo, porque tem aquela história do teatro, você tem que ter 70% a personagem, 30% tem que ser você. E aí eu lembro que eu tive um professor que até falava assim, olha, com o Procópio Ferreira aconteceu isso, às vezes 80%, 90% ele ia parar no hospício e era internado. Como é que é manter esse certo distanciamento que tem que ser mantido para a saúde do próprio ator? Olha, eu geralmente, tem poucos personagens que eu vou, né? E depois eu fico olhando e digo, mas será que é verdade? Será que sou eu aquele cara mesmo? Porque tem hora que eu não acredito que vou fazer, mas aí quando você vai, você se entrega. Você se entregar é começar a procurar o caminho, é o teu rosto, é com quem você está contracenando. Porque tudo tem que ter para mim é muita troca. Se não tiver a troca do olhar, do segurar, do pegar, é muito difícil para você fazer. Tanto teatro, como cinema, como televisão, você tem que ter essa troca. E para você se dar, né? Você tem que acreditar. Eu vou sair um pouco do Manuel Carlos, vou só uma pequena história do filme que eu fiz, que é o Crioulo Doido. Esse personagem não era para mim, eu era galã nesta época. Esse personagem era para o Grande Otelo. Acho que também convidaram o Milton, uma coisa dessa. Aí quando me chamaram para fazer o Crioulo Doido, eu digo, mas que personagem que o Otelo vai fazer? Eu não posso fazer. Porque eu era galã na época, bonitinho e tal, como é que eu vou fazer um personagem do Otelo? Perfis é diferente. Eu também não tenho o talento do Otelo. Isso vai ser uma confusão muito grande. Mas aí o Carlos Prates Correia, que é o diretor, rodado em Sabará, disse, não, Coutinho, vamos fazer? Eu digo, vamos. Você me dá a liberdade de eu construir, eu te dou a liberdade. Eu criei esse Crioulo Doido. E que ficou uma coisa fantástica. Nem eu acredito que eu entrei naquele personagem, mas ficou muito bonito. Mas eu me dei ao personagem, e aqui também tem uma coisa, acreditar no diretor, né? Tem personagem que você tem que acreditar no diretor. Com na certeza. pessoa que O diretor é a alma do negócio. Porque né? se você também não acreditar no cara, você não se dá. Agora, você está falando de personagens. Qual foi a personagem que mais te marcou, que você mais gostou de fazer? E novelas? Tanto faz. Novelas, eu gostei muito do Bien-Aimé, eu gostei muito do Andy, que era um revolucionário, eu gostei muito desse personagem. Você gosta de fazer o vilão ou o mocinho? Eu gosto de fazer vilão, gosto de fazer mocinho. Eu sinto muita saudade do romance, do beijo, eu gosto muito disso. E o beijo era técnico, puramente técnico, ou são esses beijos? A gente às vezes sabe que tá vendo que o beijo não é tão técnico assim, né? Depende. Tem um calor. Por isso que eu chego pra você, tem que ter a entrega, né? Tem que se dar. Você quando se dá. Eu fiz uma novela que terminava a novela comigo, e a Jacira Silva no Rio, que foi uma coisa linda, e de repente era um beijo, e era beijo mesmo. Era um amor puro, uma cena de paixão mesmo. E aquela onda passando, a gente lá no Rio. Acho isso muito bonito. Uma viagem. Uma viagem, você viaja. E tem que passar isso para quem está em casa. Porque quem está em casa assistindo, esse negócio do beijo técnico é meio confuso. Se você beija no negócio de... a pessoa sente, aí fala assim, pô, aquele cara não sabe beijar. Aí a mulher, pô, mas que mulher, ela não sabe beijar. Eu pegava aquele cara, eu segurava. Então o ator tem que fazer de conta, tem que beijar mesmo. Porque não tem mentira. A lente é uma coisa muito séria. E aí, como é que fica o ciúme do parceiro? Aí... assim, mas você estava beijando ele? Mas como é que fica isso? É complicada a vida do artista? Eu nunca tive esse tipo de complicação, não. Não? De cobranças. Eu também não dou muita bola. Se eu tinha minha companheira, eu não dava bola para essas coisas. O que eu tenho que dar bola é para quem está assistindo. Se a pessoa não se apaixonar por você, esse primeiro beijo aí, a pessoa que mais recebia a carta no tempo do Passo de Vento era Jorge Coutinho. Mas eram milhares de cartas. A TV mandou fazer um retratinho bonitinho para distribuir, porque era uma coisa de louco.
Esse assédio todo acaba prejudicando um pouco também a vida pessoal? Não pode ir para qualquer lugar? A mim me prejudicou muito, porque eu não tinha a consciência dessa coisa da comunicação. Do sabe? poder, do poder da comunicação. de alcance, de alcance, eu não sabia. Eu fiquei muito na farra. Chegou ele, opa, tal. E viver o vilão? Você já viveu algum vilão? Já vivi no Assalto o Trem Pagador, agora mesmo eu fiz um filme que é Jorge, na Chapada Diamantina, que é o Cascalho, eu sou um vilão, mas um vilão fantástico. Acho que é isso, tem que dar alma ao personagem, né? Essa coisa o Avancini falava muito, o Walter Avancini falava muito em alma de personagem. Aí eu comecei a descobrir que você tem que criar esse personagem, ele tem que existir de verdade. Qual foi a história dele antes daquela história que a gente está assistindo começar? Onde ele nasceu, como é que era a família dele? O que você quer. Toda uma construção. Uma construção. Eu fiz um seriado, estou saindo um pouco do nosso... Não, vamos lá. Eu fiz um seriado com o Walter Avancini, que era a República e Abolição. E era eu, Mário Lago, o Ivan de Almeida, difícil. Só tinha Teresa Raquel, só tinha gente de ponta e tal. Eve de Luiz e tal. E aí o Avancini chegou com a história de que se criar, o Otton Bastos, de se criar a alma dos personagens. Eu fazia o André Rebouças. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou criar a alma de personagem? Ele, não, reunião, e todo mundo ficou apavorado, que a Avancini era muito sério. Aí marcou uma outra reunião. Eu digo, o que eu vou? Aí comecei a ler André Rebouças. E poucas pessoas também conhecem a vida do André Rebouças, né? Aí que você vai descobrir que uma história nossa... O que mais te impressionou na vida do André? Do André Rebouças. Era o lado dele de alegria e da sabedoria dele e da tristeza que ele tinha, que foi morrer fora do país, né? Ele sabia que a abolição ia ser uma grande mentira, essa coisa toda. Então eu comecei a conversar com a Avancini sobre isso. A Avancini tinha essa preocupação, papapá. Então, Jorge, leva isso pro teu rosto, pro teu personagem. Porque o personagem do Mário vai ser sabe, da Tereza. Aí daí não fica aquela cara, fica todo mundo igual. Você criar em cima de alguém que existiu deve ser mais complicado. Você não pode ir muito longe daquilo para não fugir tanto de quem era a pessoa. Mas você levava pelo menos isso dele, do André, né? Da tristeza dele no olhar, da alegria dele, da preocupação que ele tinha quando ele conversava com a princesa Isabel, como seria a República, enfim, essas coisas todas. O que foi o Noitada do Samba? A Noitada de Samba, ela foi... eu tinha feito antes uma coisa chamada Cartola Convida, que é uma preocupação que eu tinha de sempre trazer a música dos compositores da comunidade do morro, assim, populares para a cidade. Então a noitada era isso, era no sentido de aproximar essas pessoas num lugar que era a opinião que na Figueira Campos, né? Dia 2 de novembro, aí vai ser dia 2 de novembro. Aí vamos fazer aqui, que cai numa segunda-feira. Aí foi todo um agito para fazer... para estrear a Noitada de Samba. Eu falei com o Cartola, aí falei com a Zica, tal, e de repente caímos na real que era Finados. Aí Cartola, eu não vou cantar, porque é Dia dos Mortos, a Zica não vai ninguém naquilo. Aí ficou aquela confusão, meu Deus, como é finado, como é que a gente vai fazer um negócio de samba no dia de finado? E toda a publicidade na rua, tudo na rua. E a gente, e agora? E caiu um toró terrível, encheu toda a rua Figueira Campos, ninguém passava, era mais ou menos o espetáculo que teria que começar às 9 horas. Não tinha ninguém, a não ser chuva, e tudo cheio. De repente estreou a chuva, aí o teatro foi enchendo, e aí teve espetáculo. Você então é que é um dos responsáveis para a gente conhecer hoje As Rosas Não Falam. As Rosas Não Falam, eu vi essa música. E você trazia esse pessoal? Trazia. Cartola, Clementina, Nelson Cavaquinho, Clara Nunes surgiu nessa noitada de samba, o Roberto Ribeiro, João Nogueira, enfim, nosso samba, foi muito bonito. Você ajudou a descobrir essas pessoas? A descobrir essas pessoas. E a pessoa também, o público começou a curtir essa coisa, né? Quero sim, um novo amor, enfim. Começaram a curtir Cartola, começaram a curtir o Nelson Cavaquinho, começaram a curtir Zequete, João do Vale. Que maravilha. Era um foco de resistência também à ditadura? É porque eu descobri depois, hoje, aos meus 70 e poucos anos de idade, que eu era um louco. Que eu reunia naquele Teatro Opinião junto com o Bayer e a Marilena, que era minha companheira e tal.
A gente reunia ali no teatro quase 350 pessoas que tinham pensamentos do mundo melhor. Então a gente ali discutia política, discutia tudo. A gente saía de uma adega que tinha na Siqueira Campos e ia lá para o teatro, e ali acontecia tudo. Aí O Teatro Opinião ficava em que rua? Na Siqueira Campos. Na Siqueira mesmo? Siqueira Campos 143. Ali chegava Martim da Vila, que não era compositor. Ele era compositor, não era cantor. Quem cantava era a mulher dele. Aí chegava Eliana Pittman cantando Esse Mar é Meu, Leva Esse Barco Pra Lá. João Nogueira. João Nogueira, eu tive a felicidade de um dia indicar pro Cartola pro João substituir Donga Pixinguinha e João da Baiana. E João. Qual foi o encontro assim que mais você lembra, que mais te marcou, de uma figura da Zona Norte, até então não tão conhecida, com uma figura da Zona Sul, e dali surgiu uma grande parceria? Olha, o Carlos Lira e o Sérgio Ricardo, e todas essas pessoas que iam lá, de repente o Cartola começou a ter muito parceiros. O Nelson começou a ter muito parceiros. Como pode, durante tanto tempo, aquele homem ficar escondido, né? Perdido, entre aspas, porque... Mas o Cartola, ele já tinha feito... interessante isso. Quando eu fiz o Ganga Zumba com o Cacá, a gente ficou muito tempo ali em Campos fazendo o filme. E o Cartola, eu tenho quase que certeza, eu espero que o Cacá veja esse programa, e ele diz, Jorge, é verdade. Eu acho que o Cacá fez algumas parcerias com o Cartola. Eu lembro que durante aquela coisa de você não estar gravando, não estar filmando, o Cartola ficava junto com o Cartola, o Cacá ficava junto com o Cartola e os dois ficavam lá, ele fazia a letra e o Cartola botava a música. Eu me lembro disso, eu tenho quase que certeza. Hoje a gente vê o funk tocando da Zona Oeste à Zona Sul do Rio de Janeiro. Você acha que esse movimento, essa mistura, né, esse acesso que a elite teve na época em que você fazia o Noitada, que você possibilitou isso, o funk está seguindo esse mesmo caminho no sentido de essa interlocução entre a Zona Norte, entre as classes menos favorecidas do Rio de Janeiro e as classes mais favorecidas. Essa mistura, o funk também correu um pouco essa estrada e a partir daí outros movimentos também se tornaram mais conhecidos? Esse foi o ponto de partida, o Noitadas? Foi isso. Mas o que eu tenho medo dessa coisa toda é que você começa a perceber que quando, sem querer discriminar ninguém, eu tenho muito medo dessa coisa dessa alta burguesia quando ela chega dentro da coisa popular, sabe? De assumir, de destruir as coisas, entendeu? Tem se apropriar, como aconteceu com a escola de samba, entendeu? Quando entra, eles terminam com a coisa do povo. E então essa criação, essa coisa espontânea que era a escola de samba e tal, ela vai se perdendo um pouco, fica muito na cabeça do intelectual, uma coisa dessa. E eu tenho medo disso. Eu tenho medo, não, tenho quase que certeza que esse movimento, de repente, ele termina. A gente está no finalzinho do programa, então eu vou pedir para você responder rapidinho, mas não posso deixar de perguntar. Você é expert em carnaval. O carnaval passou por uma fase, sempre foi popular, mas depois passou por uma fase mais elitizada. Hoje, com a volta dos blocos, todo mundo, a maioria das pessoas diz que ele já está se redemocratizando. Você acha que o carnaval está se redemocratizando? Bom, para mim, carnaval é uma coisa, a escola de samba é outra. O carnaval, sim, mas a escola de samba, não. A escola de samba, ela perdeu todo o lado da família, né? Porque a escola de samba, antigamente, era coisa de família, era dos amigos que se encontravam. Ela ficou uma coisa muito mais profissional e que o povo não tem acesso. E nem dirige o seu evento, né? Que é o pior disso tudo. E aí eu queria que você terminasse o programa dizendo o seguinte: ser artista é... Ser artista é pensar na transformação desse país e usar isso como arma, sabe? De ir para a rua, de falar, de cantar, botar na sua música, no seu poema, enfim. Na sua voz, é a coisa de mudar, de ver um país melhor, né? Recadinho para quem está começando aí na carreira de ator, atriz. Estudar muito, ter muita paciência, esquecer televisão. O importante é o chão, é o teatro. O importante é o teatro. E depois o calor do teatro. É o calor do teatro. Depois você pensa em televisão, depois você pensa em teatro e em cinema, depois você pensa um pouco em televisão. Tá bom. Jorge, muitíssimo obrigada. É um prazer falar com você. Sucesso sempre. Para nós. Muito obrigado. Valeu. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv.
Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Gente, é o seguinte, eu sou o Jorginho do Império. Jorge Coutinho foi o cara que deu dignidade ao samba. Jorge Coutinho foi o cara que fez do sambista um artista. Então, se hoje nós, sambistas, somos artistas, devemos muito a você. Jorge Coutinho, um beijo no teu coração. Eu posso. Para a esquerda ou para a direita? Eu sou o maestro Rio do Hora e apoio o Jorge Coutinho para ser secretário de Cultura do Rio de Janeiro pela sua história bonita em defesa dos nossos valores, da nossa cultura, do samba. Jorge Coutinho, estou com ele com muito prazer. Eu, Carlinhos de Jesus, carioca da Gema, eu dou meu total apoio restrito a Jorge Coutinho para a cultura. Valeu, meu irmão. Eu vou ter uma oportunidade de ouro em falar de Jorge Coutinho. Eu, como médico, sempre ajudei o meu povo, minha gente. E Jorge Coutinho é um baluarte. Nós criamos, com a ajuda dele, o Terreirão do Samba. Vamos todos nós, junto ao governador Pezão, indicar Jorge Coutinho, secretário de Cultura dessa cidade. Muito obrigado. Alô, galera, Martinalha. Eu apoio Jorge Coutinho para o nosso secretário de Cultura, que fala a nossa língua, a nossa cultura, o nosso Rio de Janeiro. Juntos, Jorge Coutinho. Isso. Alô, amigos. Eu sou Ellen de Lima e, sem dúvida, eu apoio o Jorge Coutinho para secretário de Cultura. Chega de gente errada no lugar errado. Tchau. Jorge Coutinho, um beijo. Sou Joel Rufino dos Santos, escritor, e conheço o Jorge Coutinho há muitos anos, há dezenas de anos. E sempre se mostrou uma pessoa competente, ligada em nossos problemas, enfim, um cara de luta. O Jorge Coutinho merece ocupar qualquer cargo dos muitos que há à disposição da comunidade negra. Misturado. Juntos e misturados. Vamos mudar essa cultura toda? Mudar tudo, vai ficar bonito. Vamos fazer uma grande Não, quizomba. vamos botar tudo no lugar, vamos fazer uma grande quizomba. Uma grande quizomba. Viva. Viva. Felicidade. Sou Pedro Nercessian, ator e produtor cultural aqui na cidade do Rio de Janeiro, e venho aqui para expressar o meu apoio ao Jorge Coutinho como secretário de Cultura. Eu acho que essa seria uma medida muito feliz, que ia estreitar o laço e o diálogo entre a classe teatral, a classe artística como um todo e a secretaria. Vejo inúmeras vantagens da gente ter o nosso representante do sindicato nos representando também na secretaria. Os anos de experiência, os anos de contato com a classe, a força de um líder sindical, né, que representa que realmente as pessoas que cuidam, ele que já cuida das nossas demandas aqui pelo sindicato, vai poder ajudar muito mais e vai ser um ganho muito grande, tanto para a secretaria quanto para a classe. Quando acontece o diálogo, quando acontece essa ponte de uma maneira mais estreita, os ruídos acabam, todo mundo fica mais satisfeito, né? Que esse é o grande objetivo da democracia. Acho que a democracia no Rio de Janeiro ganha com isso, a secretaria e a população acima de tudo. O presidente dos Estados Unidos, que diz que conheceu o Brasil através de um filme, de uma música, que é a cultura, mais do que nunca tem que estar ligado na cultura, tem que estar ligado nos movimentos sociais. Nós, negros, somos 52%, a gente também não é muito visto dentro dessa programação, nem do lado nem do outro. E dos próprios índios também, das pessoas. É necessário que se abra espaço para que o brasileiro comum possa se expressar através da sua cultura. Alô, amigo internauta. Nós estamos hoje aqui para conversar com você, para falar um pouquinho sobre o Jorge Coutinho. Eu não sei se vocês sabem que o Jorge participou de 2 grandes movimentos culturais no país.
que foi importantíssimo para a nossa cultura durante os anos de chumbo, foi chamado um grande movimento de resistência. Primeiro foi a sua participação no chamado Cinema Novo e depois sua participação na criação do Grupo Opinião. Grupo de Teatro Opinião, que durante muitos anos foi realmente um foco de resistência. Jorge Coutinho, não é? Durante 10 anos produziu um espetáculo musical com Leonides Baia, que teve a função de apresentar compositores novos, cantores e cantoras novas e renovar o nosso cenário musical no país. E tudo isso faz do Jorge Coutinho, né, Miriam, a pessoa super indicada para assumir qualquer função na área artística, na área cultural da nossa cidade, do Rio e do Brasil, por que não dizer, né? Atualmente ele é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversão do Rio de Janeiro, né? Foi empossado membro do Conselho Social de Comunicação do Senado e um homem empreendedor, um artista engajado. Ele foi reeleito, eu esqueci que ele foi reeleito com 74,5% dos votos. Pra lá da maioria, né? É isso aí, tudo faz dele uma pessoa ideal para assumir qualquer função artística e cultural. Falar em Jorge Coutinho é falar num ser humano, num brasileiro ator competente que passou pelas diversas fases do teatro. Teatro de agressão, teatro oprimido, teatro comercial, cinema também. Um dos fundadores do Cinema Novo, participante, e do Cinema Rural também. E atualmente na direção e na presidência do Sindicato dos Artistas. Jorge Coutinho é o homem certo. Olhe com bem atenção a vida desse indivíduo que viveu para a arte, viveu para a cultura e viverá para a política também. Por que não? Jorge Coutinho é o homem indicado para ocupar esse cargo de secretário de Cultura. Nós precisamos dele. É um homem forte, competente, singelo e suave às vezes. É importante ser suave trabalhando com a cultura. Homem que faz história no Brasil. Homem que não conta história. Homem verdadeiro, homem íntegro. Jorge Coutinho para secretário do Estado do Rio de Janeiro, secretário de Cultura. Aí, Pezão, se liga. Jorge Coutinho é a solução. Queremos a reformulação do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Senhor Jorge Coutinho para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. A secretaria é para quem entende de cultura. Jorge Coutinho. Precisamos reescrever a nossa história cultural. Queremos um representante da nossa classe artística. Por isso, indicamos Jorge Coutinho para secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Por mais acessibilidade. Mais ações sociais nas comunidades. Por um Rio de Janeiro melhor. Por mais inclusão cultural. Visibilidade para o interior do estado do Rio de Janeiro. Mais mercado de trabalho para artistas e técnicos do Rio de Janeiro. Pela descentralização da cultura. Geografia, história e sociologia é o que faz a cultura de um grupo, de um estado, de um país, de um continente. E é preciso que nós tenhamos, para cuidar desta cultura, pessoas que estejam mergulhadas, pessoas que tenham o respeito da massa. O meu companheiro, meu amigo dileto, meu irmão dileto, Jorge Coutinho, é candidato a ser o secretário de Cultura deste estado. Ele merece porque tem trabalho e você não vai se arrepender. Jorge Coutinho, secretário de Cultura. Viva a cultura! Viva! O Jorge Coutinho é uma pessoa de uma grande agilidade, ele é objetivo, ele tem conhecimento, ele sabe do que nos interessa. Acho, como uma mulher que tem 55 anos de profissão, que ele é a pessoa indicada para nosso secretário de Cultura. Precisamos da Secretaria de Cultura com homens capazes. Eu tenho certeza que esse investimento no Jorge Coutinho, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai ganhar muito. Conheço o trabalho dele, sei a capacidade que ele tem, a honestidade que ele tem. Então eu acho que o Coutinho, da maneira em que ele pode, que ele tem podido, ele tem feito.
algumas atividades com a gente lá. Imagina realmente ele tendo a caneta. Então a gente vai precisar de gente competente nessa área e eu acho que o Jorge é o cara para esse momento. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, Léa. Você. Bom, boa tarde a todos. Jorge, eu quero dizer que ninguém melhor do que você está apto para nos representar na Secretaria de Cultura. Eu conheço o Coutinho como um homem eternamente preocupado com o processo cultural, eternamente preocupado com a coisa nossa, com a nossa energia, com a nossa música, com a nossa pintura, com o nosso teatro, com o nosso cinema. Participamos de várias coisas juntos, né, Coutinho? E esse homem que aqui está é um homem humilde no sentido de não exaltar-se, no sentido de não dizer que ele é o grande sabichão, mas um homem que tem paixão pela arte, pela cultura e pelo desenvolvimento. E mais do que tudo isso, ele tem dentro do coração dele o desejo, o sonho grande dele é de que todos possam participar desse conhecimento do que é a cultura. A minha cabeça indo para a secretaria não muda. Eu sou uma pessoa que estou muito preocupado no momento com 65% dos profissionais de artes cênicas estão desempregados. Isso me preocupa muito. A gente está aqui falando de 65% da população dos profissionais de artes cênicas desempregados. E você ter os teatros nossos praticamente todos fechados. Isso é uma vergonha, né, para quem faz teatro. Porque agora aqui está oficial. Eu sim sou candidato sim a secretário de Cultura. Peço meus amigos que continuem essa badalação que está aí. Sou Pedro Nercessian, ator e produtor cultural aqui na cidade do Rio de Janeiro, e venho aqui para expressar o meu apoio ao Jorge Coutinho como secretário de Cultura. Eu acho que essa seria uma medida muito feliz que ia estreitar o laço e o diálogo entre a classe teatral, a classe artística como um todo e a secretaria. Vejo inúmeras vantagens da gente ter o nosso representante do sindicato nos representando também na secretaria. Os anos de experiência, os anos de contato com a classe, a força de um líder sindical, né, que representa que realmente as pessoas que cuidam, ele que já cuida das nossas demandas aqui pelo sindicato, vai poder ajudar muito mais e vai ser um ganho muito grande, tanto para a secretaria quanto para a classe. Quando acontece o diálogo, quando acontece essa ponte de uma maneira mais estreita, os ruídos acabam, todo mundo fica mais satisfeito, né? Que esse é o grande objetivo da democracia. Acho que a democracia no Rio de Janeiro ganha com isso, a secretaria e a população acima de tudo. Eu vou ser, eu posso. Para a esquerda ou para a direita? Eu sou o maestro Rio do Hora e apoio o Jorge Coutinho para ser secretário de Cultura do Rio de Janeiro pela sua história bonita em defesa dos nossos valores, da nossa cultura, do samba. Jorge Coutinho, estou com ele com muito prazer. Eu, Carlinhos de Jesus, carioca da Gema, eu dou meu total apoio restrito a Jorge Coutinho para a cultura. Valeu, meu irmão. Eu vou ter uma oportunidade de ouro em falar de Jorge Coutinho. Eu, como médico, sempre ajudei o meu povo, minha gente. E Jorge Coutinho é um baluarte. Nós criamos, com a ajuda dele, o Terreirão do Samba.
Vamos todos nós, junto ao governador Pezão, indicar Jorge Coutinho, secretário de Cultura dessa cidade. Muito obrigado. Alô, galera, Martinalha. Eu apoio Jorge Coutinho para o nosso secretário de Cultura, que fala a nossa língua, a nossa cultura, o nosso Rio de Janeiro. Juntos, Jorge Coutinho. Isso. Alô, amigos. Eu sou Ellen de Lima e, sem dúvida, eu apoio o Jorge Coutinho para secretário de Cultura. Chega de gente errada no lugar errado. Tchau. Jorge Coutinho, um beijo. Sou Joel Rufino dos Santos, escritor, e conheço o Jorge Coutinho há muitos anos, há dezenas de anos. E sempre se mostrou uma pessoa competente, ligada em nossos problemas, enfim, um cara de luta. O Jorge Coutinho merece ocupar qualquer cargo dos muitos que há à disposição da comunidade negra. Misturado. Juntos e misturados. Vamos mudar essa cultura toda? Mudar tudo, vai ficar bonito. Vamos fazer uma grande quizomba. Não, vamos botar tudo no lugar, vamos fazer uma grande quizomba. Uma grande quizomba. Viva. Viva. Felicidade. Estou aqui apoiando o nosso companheiro, colega, amigo de trabalho, profissional exemplar, que vem lutando pela categoria, pela classe artística há muitos anos, desde a época do CPC, na Praia do Flamengo. Então, quero aqui dar meu apoio a Jorge Coutinho para secretário de Cultura desse Estado. Estou aqui apoiando o nosso companheiro, colega, amigo de trabalho, profissional exemplar, que vem lutando pela categoria, pela classe artística há muitos anos, desde a época do CPC, na Praia do Flamengo. Então, quero aqui dar meu apoio a Jorge Coutinho para secretário de Cultura desse Estado. O Jorge Coutinho é uma pessoa de uma grande agilidade, ele é objetivo, ele tem conhecimento, ele sabe do que nos interessa. Acho, como uma mulher que tem 55 anos de profissão, que ele é a pessoa indicada para nosso secretário de Cultura. O presidente dos Estados Unidos, que diz que conheceu o Brasil através de um filme, de uma música, que é a cultura, mais do que nunca tem que estar ligado na cultura, tem que estar ligado nos movimentos sociais. Nós, negros, somos 52%, a gente também não é muito visto dentro dessa programação, nem do lado nem do outro. E dos próprios índios também, das pessoas. É necessário que se abra espaço para que o brasileiro comum possa se expressar através da sua cultura. Alô, amigo internauta. Nós estamos hoje aqui para conversar com você, para falar um pouquinho sobre o Jorge Coutinho. Eu não sei se vocês sabem que o Jorge participou de 2 grandes movimentos culturais no país, que foi importantíssimo para a nossa cultura durante os anos de chumbo, foi chamado um grande movimento de resistência. Primeiro foi a sua participação no chamado Cinema Novo, e depois sua participação na criação do Grupo Opinião, grupo de teatro Opinião, que durante muitos anos foi realmente um foco de resistência. Jorge Coutinho, né, durante 10 anos produziu um espetáculo musical com Leonidas Baia, que teve a função de apresentar compositores novos, cantores e cantoras novas e renovar o nosso cenário musical no país. E tudo isso faz do Jorge Coutinho, né, Miriam, a pessoa super indicada para assumir qualquer função na área artística, na área cultural da nossa cidade, do Rio e do Brasil, por que não dizer, né? Atualmente ele é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversão do Rio de Janeiro, né? Foi empossado membro do Conselho Social de Comunicação do Senado e um homem empreendedor, um artista engajado. Ele foi reeleito, eu esqueci que ele foi reeleito com 74,5% dos votos. Para lá da maioria, né? É isso aí, tudo faz dele uma pessoa ideal para assumir qualquer função artística e cultural. Falar em Jorge Coutinho é falar num ser humano, num brasileiro ator competente que passou pelas diversas fases do teatro. Teatro de agressão, teatro oprimido, teatro comercial, cinema também. Um dos fundadores do Cinema Novo, participante, e o cinema rural também.
e atualmente na direção e na presidência do Sindicato dos Artistas. Jorge Coutinho é o homem certo. Olhe com bem atenção a vida desse indivíduo que viveu para a arte, viveu para a cultura e viverá para a política também. Por que não? Jorge Coutinho é o homem indicado para ocupar esse cargo de secretário de Cultura. Nós precisamos dele. É um homem forte, competente, singelo e suave às vezes. É importante ser suave trabalhando com a cultura. Homem que faz história no Brasil. Homem que não conta história. Homem verdadeiro, homem íntegro. Jorge Coutinho para secretário do Estado do Rio de Janeiro, secretário de Cultura. Aí, Pezão, se liga. Jorge Coutinho é a solução. Queremos a reformulação do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Senhor Jorge Coutinho para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. A secretaria é para quem entende de cultura. Jorge Coutinho. Precisamos reescrever a nossa história cultural. Queremos um representante da nossa classe artística. Por isso, indicamos Jorge Coutinho para secretário de Cultura do Rio de Janeiro. Por mais acessibilidade. Mais ações sociais nas comunidades. Por um Rio de Janeiro melhor. Por mais inclusão cultural. Visibilidade para o interior do estado do Rio de Janeiro. Mais mercado de trabalho para artistas e técnicos do Rio de Janeiro. Pela descentralização da cultura. Geografia, história e sociologia é o que faz a cultura de um grupo, de um estado, de um país, de um continente. E é preciso que nós tenhamos, para cuidar desta cultura, pessoas que estejam mergulhadas, pessoas que tenham o respeito da massa. O meu companheiro, meu amigo dileto, meu irmão dileto, Jorge Coutinho, é candidato a ser o secretário de Cultura deste estado. Ele merece porque tem trabalho e você não vai se arrepender. Jorge Coutinho, secretário de Cultura. Viva a cultura! Viva! Vamos ao conselheiro Jorge Coutinho. Deixa eu só... Foi agora? Bom dia a todos, obrigado pela presença dos senhores aqui. Eu fiquei com meus 80 anos de idade, que já fiz rádio, junto com o Mário Lago, enfim, com essas pessoas que ajudaram a criar o rádio. E fiquei muito feliz em saber dessa potência que nós temos dentro do rádio, com a ABC, enfim, com todas essas rádios. E, ao mesmo tempo, lamento de que essa coisa não seja mais... que não chegue mais ao povo num termo mais didático, né? Que não se use mais... Eu gostaria de um silêncio, estou vendo aqui o barulho. Que não se use mais a coisa através do teleteatro, do rádio teatro, que as coisas cheguem para esse povo que precisa de um outro tipo de informação. Eu ouço muito a Voz do Brasil. Agora estava ouvindo durante a Copa do Mundo. Eu ouço muito a JB, então eu ficava ouvindo, terminava e já estava lá para ouvir, ver o futebol. Mas eu ouço e acho a Voz do Brasil da maior importância, mas eu acho que tem que se criar alguma coisa. Eu penso muito na minha cabeça é o seguinte, é criar essa Voz do Brasil tão forte, como criar também um Brasil, sabe, cultural, através dessa rede que existe dentro do governo. Eu acho que falta essa coisa de chegar através como se fala em desemprego, eu não sou radialista, mas tem tantos radialistas desempregados, como tem tantos atores desempregados que poderiam participar. Eu já falei isso aqui antes, através de teleteatro, de radioteatro, e levar mensagem, levar conteúdo social, que as pessoas precisam ouvir isso. E eu acho que essa dificuldade que algumas pessoas de ter a televisão próximo e sim ter o rádio através do celular, enfim, através do radinho de pilha, eu acho que é muito importante. Então, acho que o rádio é realmente da maior importância, tem que ser visto com muito carinho. O que eu peço é isso, é esse Brasil cultural, essa união através da comunicação, que o governo tem esse canhão na mão e talvez esse canhão não seja, sabe, não está sendo dirigido para esse povo que tanto precisa, nesse momento de conhecimento, de cultura, de descobrir o seu país, que a gente não conhece o nosso país, né? Então, era isso que eu queria agradecer. E estou, assim, sensibilizado de saber que existe essa possibilidade e que depende muito de nós
esse trabalho dessa conscientização através da comunicação, dessa coisa do governo, sabe, discutir mais. Quer dizer, você não pode ter 65% dos profissionais de arte cênica desempregados, ter gente de comunicação, que são radialistas, jornalistas, desempregados, e sabe, ter esse canhão aí um pouco omisso. É isso. Tem razão. Né? A voz do Brasil, ela precisa mudar o seu formato. Ela já evoluiu muito. Né? Ela já foi muito laudatória, ela evoluiu para uma coisa jornalística e ela deve evoluir mais. Né? Eu acho, eventualmente, até... Aqui na Rádio Senado, por exemplo, nos 500 anos do Brasil, se fez uma radionovela que foi sucesso de audiência sobre os 500 anos do Brasil. E uma outra sobre o golpe de 64. Né? Então, a radiodramaturgia é uma ferramenta fenomenal para se lidar com a população.